Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre videogames, dessa vez sobre o PlayStation 5 emulando jogos de PlayStation 3. Uma das maiores frustrações de todo mundo que comprou um PlayStation 5, né, é de que você pode jogar jogos de PlayStation 4, jogos da nova geração, mas não existe recompatibilidade nativa com quase todos os jogos das gerações passadas, né, da sétima geração para trás. Você tem a Sony, né, terceirizando esse trabalho de recompatibilidade para a empresa Implicit Conversions, né? Ela que faz a recompatibilidade desses jogos de PlayStation 3 para trás, que estão lá naquele catálogo lá do Deluxe, né, da PlayStation, né? E assim, a PlayStation, ela tem vantagens em relação à Microsoft nessa disputa dos consoles, né? Tipo, PlayStation versus Xbox, né? Que a Sony, ela construiu um console que é mais barato, né? Tipo, o Series X comparado ao PlayStation 5, ele tá mais de R$ 1.000 mais caro da última vez que eu vi. E isso é uma coisa importante para a Sony. E a Sony ainda tem outra vantagem, que o desempenho desse console é melhor. Então, assim, o console roda, assim, taxa de quadros mais estáveis, tá rodando os gráficos muito bem. Olha, se você for olhar olho por olho, a diferença é tão pequena que, assim, se você compra o que você achar melhor. Mas a Xbox, ela tem uma vantagem muito grande, que é o Game Pass. O Xbox Live, o Game Pass, sempre foi a grande vantagem dos consoles da Microsoft contra os da Sony, até porque a compatibilidade nativa foi algo que a Microsoft estava sempre prezando, porque ela sabia que muitos jogos bons do 360, eles ainda seriam utilizados até hoje. A Steam sabe muito bem disso. E assim, quando a gente coloca muito dessa questão da compatibilidade nativa, eu vou pegar um bom exemplo aqui. Vou pegar jogos de Xbox 360 que, se eu quisesse jogar no Xbox Series X, que eu não tenho, né? Assim, a questão é, eu vou querer jogar o MW3 de 2011. Ele só tem para o Xbox 360, né? Aí não tem ele para lançado, remasterizado e tudo isso, mas eu posso pegar o disco do 360, colocar no Series X, pronto, roda sem problemas. Agora, esse jogo só lançou para PlayStation 3, até hoje não houve a remasterização. Se eu colocar dentro do PlayStation 5, ele cospe o CD de volta falando que não consegue rodar. E aí vale para Black Ops 1, Black Ops 2, o MW2 e o MW1, vamos lembrar que lançaram remasterizações. Então não vamos colocar eles aí nesse balaio. Mas a questão é, muitos jogos bons, né? Aí vamos pegar Fórmula 1 2013, 2012, 2011, os fãs desses jogos da Codemasters querem jogar esses jogos? No Xbox pode, no PlayStation não pode, né? E aí a gente vai estendendo a lista para vários outros jogos que foram lançados para a sétima geração e as gerações passadas que não rodam ali. Need for Speed Most Wanted não roda no PlayStation 5. O Need for Speed Carbon não roda no PlayStation 5. O Need for Speed Shift. Então, assim, esses jogos podem ir para o catálogo do Game Pass e para o Xbox Series X. Então, eles têm essa vantagem, né? Então, nessa guerra do console, tudo importa, né? A Sony, ela é melhor, por exemplo, lá na questão do SSD, porque não precisa ser patenteado. Um SSD de computador encaixa lá, 4 terabytes extra. Eu não sei se há um SSD de 4 terabytes para o Xbox One, tem o Xbox Series X, quer dizer, né? É muito nome para lembrar. Então, assim, tem tudo que entra nesse balanço, né? E nessa guerra de prós e contras, eu acho que quem ganha espaço é o PC Gamer, né? Porque é só você ir lá na Steam e quase todos os jogos estão disponíveis. Mas a matéria é interessante porque, assim, eles estão interessados em criar, porque claramente a Sony, ela precisa trazer mais jogos para o catálogo, né? Tipo, as pessoas não vão ficar satisfeitas apenas com o PlayStation 5 Pro. Ah, vou poder jogar jogos a 4K a 60 FPS, entende, né? Porque esse é o objetivo do PlayStation 5 Pro, que já era para ter sido cumprido com o PlayStation 5 base aqui. Então, assim, já era para ter sido prometido isso, já estava até na caixa ali que eu poderia pegar e mostrar, e eles não cumpriram isso prometido, né? Então, o PlayStation 6, né? Talvez esse consiga entregar aquilo que eles prometeram no PlayStation 5, mas a verdade é que, assim, a Sony, ela tá pagando muito caro pelos erros que acabaram acontecendo no lançamento do PlayStation 3, né? Porque quando o Xbox 360 surgiu em 2005, ele foi um marco, né? Aí veio o Xbox Live, todo aquele negócio que acabou fazendo eles dar um salto perante a Sony, né? E eles já jogando com um ano de antecedência jogos graficamente muito superiores, né? Então, assim, eles pegaram uma parcela do mercado muito grande. E para você ter uma ideia, tipo, acho que o Xbox 360 vendeu mais de 80 milhões de unidades. Acho que nenhuma das versões subsequentes chegou a esse número, entende? Enquanto o PlayStation 3 ele começou muito mal, a arquitetura de jogos dele era muito complexa e problemática para ter a natividade, a compatibilidade, né, nativa com o PlayStation 2 e o PlayStation 1, tanto que depois na versão Slim eles abandonam isso. Na versão Slim não tem a
recompatibilidade nativa com PlayStation 2 e PlayStation 1, e aí você vai para PlayStation 4 não tem a recompatibilidade nativa com PlayStation 3. Esse foi possivelmente o maior erro da Sony. Então assim, eles pagam um pouco caro, e aí vem essa ideia agora porque é um desejo das pessoas e seria algo que traria mais pessoas de volta. Não acho que o impacto seria gigantesco, de milhões, entende? Mas a verdade é que assim, se há um espaço de mercado para muita gente jogar jogos de 7ª geração para trás, eu fiz até um vídeo sobre o Arkham Origins, como ele ainda está conseguindo atrair muitos jogadores, então assim, talvez valha a pena ter a tentativa, né? Tipo assim, eles podem, obviamente, projetar isso, vamos ver se eles vão ter algum sucesso. Recentemente, teve até um youtuber que fez lá um emulador baseado em peças de PlayStation 5 e conseguiu rodar jogos de PlayStation 3 bem melhores do que o console anterior, o que faz sentido por ter uma máquina mais poderosa ali. Mas a questão é, eles estão lá trabalhando com isso, mas cabe à Sony também dar o sinal verde e o progresso que eles vão ter em relação a isso. E aí também depende da atitude de mercado da Sony. Se eles conseguem uma emulação nativa de PlayStation 3 para o PlayStation 5, né? E assim, isso não é uma coisa simples de trabalhar, porque não é algo que eles vão poder fazer, tipo assim, pegando o PlayStation, mudando um componente lá. Eles têm que fazer isso remotamente através de hardware e software. Então, não é uma atualização tão tranquila assim, né? Eles têm que fazer algo brilhante, né? Mas é para isso que eles estão recebendo dinheiro, né? A questão é, será que a Sony deixaria você colocar qualquer jogo de PlayStation 3 ali? Ou eles iam escolher quais eles iam lançar mensalmente no seu plano por assinatura? É aí que entra muito da questão. Então, vamos ver o que acontece nessa questão da guerra dos consoles. Esse é um aspecto que a Microsoft e o Xbox levam muita vantagem sobre a Sony, e é ver aí o que acontece aí nos próximos meses em relação a essa recompatibilidade nativa, porque é o desejo dos fãs. Os fãs querem jogar jogos de PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1, quem sabe, nos consoles aí da 9ª geração, mas tudo depende deles conseguirem fazer isso sair do papel, né? Esse sonho se tornar realidade. Tudo indica também que está em estágio inicial de produção, né? Tipo, eles estão pesquisando, eles devem estar testando muita coisa ainda não há tantas garantias de como isso vai funcionar ou não. Mas tudo depende também do sinal verde da Sony, se eles vão dar um voto de sim ou não. Eu acho que assim, há muito mais motivos deles darem um sinal verde do que um sinal vermelho. Essa é a verdade, porque eles sabem que as pessoas querem isso, mas a questão também vai ser do quanto que isso vai custar e da relação custo-benefício também. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.